Tava vendo aqui algumas notícias sobre esses políticos que nós temos. A Gleisi Hoffmann gritando lá: que moral vocês têm pra julgar a presidente Dilma? A presidenta, né? Presidenta Dilma. Que moral vocês têm? Metade de vocês não tem moral nenhuma. E olha o que é interessante. Todo mundo sabe que ela é uma criminosa. Isso aí não tem dúvida disso. Mas só que agora é oficial. Ela já foi autuada. Ela e o marido dela. Dois canalhas juntos. Você tem o Jean Willis lá, que deu uma cusparada no deputado lá, o Bolsonaro. E você tem o José de Abreu, que deu uma cusparada num homem num restaurante. O José de Abreu é esquerda caviar, né, cara? Então, toda essa gente parece que é rico. Parece... Meu Deus do céu, cara. Sério mesmo, às vezes fico pensando, o que tá acontecendo? Mas é uma coisa importante falar sobre ideologias políticas. Eu vou ler aqui uma coisa que me deixou até um pouco, sabe? Peraí. Eu tava fazendo uns testes pra descobrir qual era a minha vertente. E aqui estão dizendo, aqui ó, suas coordenadas políticas são 19,4% esquerda, 55,6% liberal. Aí eu tenho um quadrado aqui verde, do lado verde vermelho, abaixo do vermelho amarelo e do lado do amarelo azul. E eu tô na parte azul, que tem esquerda e liberal. Mas eu tô um pouco mais pro centro. E quem tem na parte azul? Você tem o Obama e o Clinton. Oh, que legal. Aí vamos lá para mais uma coisa aqui. Aí eu fiz outro teste que dizia assim: você de direita ou esquerda? O meu resultado foi esquerda, terceira via. Essa posição defende que o Estado deve fornecer bem-estar social, lutar contra truques e monopólio ao mesmo passo que se dedica a causas progressistas ligadas às minorias. Aí diz aqui: esquerda social-democrata, 73%, centro, 72%, direita democrata cristã, 61%, direita liberal, 48%, direita conservadora liberal, 40%, direita conservadora, 45%, esquerda socialista comunista, 32%, direita nacionalista, 30%, direita anarcocapitalista, 17%. Eu vou confessar que quando eu ouvi esse resultado que dizia que eu era de esquerda, me senti um pouco desanimado, sabe? Me senti não com raiva, mas eu fiquei pensativo. Por quê? Porque eu não sei, cara, eu senti meio que ofendido por mim mesmo. Era o que eu menos esperava, sabe? Senti meio ofendido. Porque eu vejo esses exemplos de políticos da esquerda e eu digo a mim mesmo: poxa, não quero ser como eles. Esses caras são o fim da picada. Não tem moral alguma. Não tô falando de moral que nem a Gleisi Hoffmann, não. Tô falando de moral assim, eles não têm nenhuma consideração pela moralidade, por valores, por princípios. Eles não querem saber. Essa que é a grande verdade. A Jandira Fegali chegou lá no debate da Globo e no início já disse que a emissora apoiou o golpe, a democracia, apoiou o golpe. E aí a apresentadora foi até bem cordial com ela. Disse que se está acontecendo lá um debate político, é para o bem da democracia, cara. É aqui, ó, deixa eu ver. A empresa Globo não tem obrigação de realizar o debate, mas só que faz
porque tem apreço à democracia. Você percebe isso? Então você consegue olhar para essas coisas e sei lá, cara, eu me sinto ofendido. Sério mesmo, dizer que eu sou de esquerda, me sinto ofendido. Mas não absurdamente ofendido, né? Mas me sinto ofendido sim, tanto que eu fiquei um bom tempo pensando, o que eu fiz? É claro que eu tenho ideias para ajudar as pessoas, mas eu não quero ajudar as pessoas como esses caras fazem, entende? Esses caras não fazem a coisa certa. Eu quero colocar as pessoas em primeiro plano. Essas pessoas aí colocam as ideologias em primeiro plano. Esse que é o grande problema. Eles querem dizer, qual a melhor ideologia, direita ou esquerda? Aí você tem jeito de como é que se diz? Resolver as situações. Você tem jeitos. Só que às vezes as pessoas querem colocar o jeito, o meu jeito é o certo, pronto, acabou-se, e não tem discussão. Eu acho que depende muito mais das pessoas, a interpretação delas quanto a ideologia, do que da própria ideologia, né, cara? Não dá assim muito pra você ficar dizendo e afirmando o tempo todo que minha ideologia está sempre certa. Talvez o melhor jeito é um centro que construa o melhor das duas partes. Mas isso é possível? Não, se não tiver uma pessoa inteligente nesse momento. Aí, meu amigo, não dá pra fazer muito. Aí vem o Lewandowski e diz que o impeachment foi o quê? Foi alguma coisa da democracia? O que é que foi? Ele falou isso até num qual o nome? Ele tava dando aula e tal, como se a aula dele valesse a pena. Eu tô brincando, claro, o cara é presidente da STF, não tem como não valer a pena. Aí tá. Ele diz que foi um tropeço o impeachment. Mas só que o tropeço de fato foi fatiar o impeachment. Esse que é o grande tropeço. Esse é o problema de quando você coloca ideologias na frente de pessoas, do povo. Aí o Michel Temer foi discursar na ONU e os 5 países de 193, eu acho, saíram, se levantaram e foram embora como um manifesto. Mas eles não estão se manifestando pelo povo do Brasil. Estão se manifestando porque são aliados a uma mesma ideologia. A relação que existe entre estados não é de ideologia. É apenas entre governos, entende? Não é entre ideologias. Esse é o problema quando você coloca seus pensamentos na frente de pessoas que precisam. Sabe? Mas quer dizer que a direita é a melhor coisa? Não, não é. Não temos uma direita boa e nem uma esquerda boa. Donald Trump é ruim, Bolsonaro é ruim. Então quem a gente escolhe? Essa é uma pergunta que eu faço há muito tempo. Eu tento descobrir a resposta. Quem é o melhor, sabe? Que candidato é o melhor para poder fazer isso? Só com a ajuda de Deus, cara. Só com a ajuda de Deus. Olha uma coisa interessante aqui que eu encontrei no artigo. A esquerda e o seu demônio. Do Eginaldo Hélio Souza, do Gospel Prime. Manipular palavras é parte essencial da guerra cultural esquerdista. Desmascarar essa manipulação é nosso dever, uma árdua tarefa para desintoxicar o pensamento da nação. Essa estratégia chamada de novilíngua é descrita na obra 1984 de Orwell. Vemos essa manipulação no uso da palavra da burguesia, feito pelo marxismo clássico, ao contrapor cultura proletária à cultura burguesa. Não estava acontecendo nenhuma descrição da realidade, mas criava-se um antagonismo artificial para ser utilizado na destruição de seus oponentes.
Vemos isso quando há o exemplo da família. A esquerda é inimiga da família judaico-cristã e com certeza dos seus valores também. A imagem do Salmo 128 é para ela uma abominação que precisa ser extirpada. No entanto, ela não define como família judaico-cristã, define como família burguesa. Qualquer instituição, qualquer pensamento, qualquer ação que não pertença aos dogmas sacrossantos da esquerda será chamada de burguesa. A imprensa é burguesa quando critica a esquerda. A cultura é burguesa porque não reflete os pensamentos de Marx e não os adota como seu credo. Seus oponentes ou discordantes serão chamados de burgueses, mesmo que trabalhem no chão da fábrica. E eles próprios serão os representantes do pensamento proletário, ainda que desceram a muitas gerações de grandes famílias capitalistas ou da classe média. Como em tudo que se envolvem, suas mentes não têm o mínimo compromisso com a verdade, mas apenas o mundo fictício que criaram, onde eles são os mocinhos e seus opositores, independente da origem, são seu diabo. O grande irmão se alimenta de seu Goldstein. A burguesia é o seu demônio, seu opositor máximo. Ele não tem forma definida. Tudo que se opõe à esquerda receberá esse nome. Isso não tem nada a ver com a realidade, em como as coisas são. Isso é tática de guerra ideológica. Hitler, em seu Mein Kampf, definiu claramente: a arte de todos os grandes condutores de povos, em todas as épocas, consiste em primeira linha em não dispersar a atenção de um povo e sim concentrá-la contra um único adversário. Faz parte da genialidade de um grande condutor fazer parecerem pertencer a uma só categoria, mesmo adversários dispersos, porquanto o reconhecimento de vários inimigos nos caracteres fracos e inseguros muito facilmente conduz a um princípio de dúvida sobre o direito da sua própria causa. É bom frisar que não foi a direita que aprendeu com Hitler, mas Hitler aprendeu com os comunistas. Manipular palavras e unificar os inimigos é um deles. A grande maioria dos esquerdistas é burguesa. Infelizmente você não tem fonte para poder provar isso, então não acho que essa informação seja muito clara, tá? Mas se você for pegar só José de Abreu, meu irmão, e o pessoal do Aquários, não dá, né? Mas você tem que ter uma fonte, sério mesmo, no sentido literal da palavra. Mas sua guerra cultural exige uma demonização dos adversários, e para isso é preciso que todos seus inimigos sejam classificados como um único grupo. Roubando do cristianismo as essências que julgaram convenientes, eles são os salvadores do mundo em luta contra as hostes das trevas. E o nome dessas hostes é burguesia. Assim ficou fácil. O marxismo odeia tudo que é cristão, inclusive a família cristã. Para não dar vista, a chama de burguesa. De modo semelhante, respondendo à segunda crítica, Marx argumenta que a abolição da família significava a abolição da família burguesa, um excelente disfarce para reunir seus inimigos sob um único teto. Como testemunhou um senador americano que conheceu Marx pessoalmente em seus 30 anos, ele diz o seguinte: eu me lembro claramente do cortante desdém com que ele pronunciava a palavra burguês. E de burguês, isto é, um exemplo detestável da mais profunda degeneração mental e moral. Ele chamava qualquer um que ousasse opor-se às suas opiniões. Dessa forma, o pensamento vai sendo distorcido e os discordantes vão sendo classificados, não como legítimos pensadores, formadores de opinião, críticos honestos ou portadores da verdade. As instituições vigentes, inclusive a família, não são elementos adequados para orientar a realidade. Tudo que não é de esquerda precisa ser destruído. Não se engane, a família burguesa que o marxismo propôs destruir desde seus primórdios é, na verdade, a família cristã. A cultura contra a qual luta, embora a chame de burguesa, é, na verdade, a cultura judaico-cristã. O marxismo luta para descristianizar nossa civilização, mas jamais assumirá isso. Da mesma forma que os nazistas chamavam seu genocídio de limpeza étnica, eles ocultarão as maiores maldades sob os nomes mais doces e chamarão demoníacas as ações mais sublimes dos que deles discordam. Os que dizem que querem fazer
parece bom. O que realmente querem fazer é sempre mal. Palavras em seus lábios não são descrições correspondentes à realidade, são armas cruéis que utilizam para destruir e recriar o mundo, à imagem e à semelhança de suas mentes deturpadas. E se não conseguirem reconstruir nada, a mera destruição já lhes basta. Cara. Interessante também que o Fidel Castro, ele é o homem mais rico de Cuba, né? O que luta pelo comunismo, pela esquerda, o homem mais rico. É tudo hipócrita, sabe? Eles não almejam melhorar a vida das pessoas. Eles almejam simplesmente controlar elas. Isso é muito simples, sabe? Eu concordo que isso, sabe, tem se tornando um problema. As pessoas... Meu Deus do céu, cara. Uma ideologia passa a dominar a vida da pessoa, sabe? Você tem que seguir ela à risca, né? Pra você não se tornar uma pessoa incoerente. Tá, legal. O problema é essa hipocrisia maldita que você vê nesses políticos, cara. Mano, eu não consigo, cara, sério mesmo. O mal que eles causam a todos, cara, a todos. Dilma ou Michel Temer, Lula, aí você tem um bando de gente do PT, você tem um bando de gente de todos os partidos, cara. Ninguém tá limpo. Ninguém tá limpo. Aí qual é a solução? É a coisa que fica martelando. Qual é a solução? Quem vai descobrir essa solução? Outro problema é quando as ideologias não conseguem lidar umas com as outras, sabe? As pessoas defendem essas ideologias com amor. Amor não, isso não é amor. Com paixão. Paixão às ideias. E se alguém confrontar essas ideias, é um inimigo, considerado um adversário. Mas pelo amor de Deus, não somos nós todos seres humanos? Nós só temos maneiras diferentes de pensar. A gente pode simplesmente discutir isso sem ficar se exaltando. Cara, Jesus. Pelo amor de Deus, cara. Sério mesmo. As pessoas podem compreender diferenças. É fácil compreender diferenças. Sabe? É muito fácil. Mas por que não fazem? Dizia o texto que eu era um cara da esquerda. Por que eu critico tanto ela? Porque ela é degenerada. As pessoas, aqueles políticos lá, ó, na Câmara, no Senado, são pessoas degeneradas, perversas. Não parecem ter o mínimo de moral, cara. Maria do Rosário, aquela Galiofani, como se diz, Gafanhotonin, eu não sei o nome dela, Graziotin. Mano, aquela gente, Lindenberg Farias, puxa vida, cara. Tem representantes bons na direita e na esquerda? Deve ter. Eu acredito que sempre tem uma parte boa. Deve ter uns representantes bons. Se eu vejo eles, não tô vendo não. Não tô vendo. Me vem com essa de Edmilson, Zenaldo, Jatene, Bolsonaro, Trump, Hillary. Você tem uma porrada de gente, cara. Uma porrada de gente que não é boa. Sério, cara. Você busca um partido político, mas, cara, não são bons. Não são bons. Não se importam com as pessoas. Se importam mais com os partidos políticos deles, se importam mais com as ideologias deles. E nesse conflito gera uma catástrofe. E qual é a catástrofe? As pessoas são colocadas em segundo plano. Enquanto discutem qual ideologia é melhor, pessoas morrem. E aí, como é que fica? Quem vai salvar essas pessoas? Esse é um problema seríssimo da humanidade atualmente. Pessoas morrem. E quem vai ajudar elas? Quem vai proteger elas de todo esse mal?
o governo não é bom por seguir uma ideologia ou outra. Isso não torna ele bom, cara. O que torna ele bom é se ele atende o povo. Isso é muito simples. O povo não pode ser colocado num papel secundário. Você não pode ficar discutindo qual ideologia é melhor como se fosse o debate mais importante desse Estado, porque não é, entendeu? Tem pessoas morrendo e simplesmente parece que não se dá muito a mínima para isso, cara. Uma coisa que me deixa muito assim, sabe, assustado com essa ideologia é que se perde muito tempo discutindo qual é o melhor, qual é o pior, e você esquece das pessoas. Puxa vida, cara. Então, o que eu devo dizer? Que você tem que ter cuidado quando essas ideologias levam ao limite. Jesus disse que não era para ter acepção de pessoas. Não era para ter. Pessoas são diferentes, são. Você pode lidar com a diferença? Você é um ser humano que pode lidar com diferenças? Poxa, ainda melhor. Tem gente que não consegue lidar. Outro problema dessas ideologias que eu estava querendo falar é a acepção de pessoas. Acepção de pessoas. Ser chamado de esquerdista por essas pesquisas aqui na internet me deixou bastante... sei lá, cara. Fiquei pensativo. Não gostei muito do resultado. Esperava mais de mim. Quanto aos outros, eu não sei, cara. Eu não conheço a história dos outros, mas eu conheço a minha história e fiquei um pouco... me senti ofendido. Mas eu acho que eu tô levando isso muito do lado pessoal. E é só um negócio de computador. Se ele tá dizendo a verdade deve ser aceita. Eu não devo desconsiderar ela. Tanto que eu não desconsidero. A partir do momento que eu sei, eu sou uma esquerda democrata cristã. Poxa, eu aceito isso, beleza. Mas uma coisa eu gosto muito do conservadorismo. Que pelo menos são os valores. Eu tô falando de valores morais. Essa é uma coisa que eu gosto. Não gosto de manutenção de status quo vigente, cara. Tem um bando de problema aí acontecendo por causa de manutenção de status quo vigente. Não dá. Não dá, cara. Sério mesmo. Mas o valor moral, ele é essencial. Eu acho ele essencial. Esse mundo precisa muito de valores morais. Eu me lembrava que eu só conhecia uma vertente do feminismo, que era qual feminismo? Era mulheres conseguirem direitos igualitários aos homens. E eu concordava com isso, porque eu estudei a história e vi que infelizmente, elas não tinham as mesmas condições, nem ganhavam os mesmos salários. Então, eu acreditava que era certo elas terem os mesmos salários, elas terem os mesmos direitos. Só que de alguns anos pra cá, eu passei a ouvir inúmeras vertentes de feminismo. Inúmeras. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, velho? Né? Porque é tanta coisa, que eu já não sei mais. Parece que o feminismo se perdeu no próprio feminismo, cara, de tanta vertente. Meu pai do céu. Aí havia opções sexuais que o ser humano escolhe, o heterossexual, o homossexual, o transexual, coisas até aparentemente simples, decisões aparentemente simples. Só que de uns anos pra cá, de novo, também começou a haver uma complexidade, multiplicidade de coisas nessas vertentes que meu Deus do céu, o que é acontecendo, cara? Sabe? E são coisas assim que eu não quero nem entender, cara. Eu não opino sobre isso porque eu não busco nem entender mais, sabe? O mundo tá ficando insano. Não insano, acho que ele tá ficando cheio de minúcias. Não é insano, é cheio de minúcias. E eu tô
um problema sério que eu tô perdendo aquela paciência que eu tinha quando eu era criança. Opa! Aí eu tô perdendo essa paciência. Oh, velho demais. Tá velho esse Davi, hein? Continuando. Então, esse negócio das ideologias é algo muito sério. A acepção de pessoas por terem ideologias diferentes, como a gente vê nesses na Câmara, no Senado. Poxa, você podia ter políticos do mesmo lado se ajudando para melhorar a situação do país. Mas só que o que acontece são debates e mais debates sobre qual ideologia é a correta, sobre quais proposições para o Estado são as melhores. Alguns dizem que é da esquerda e alguns dizem que é da direita. Nem da direita nem da esquerda. A melhor proposição que ajuda o Estado é aquela que ajuda o povo. E essa pode vir de qualquer lugar, cara. Não precisa ser necessariamente direita ou esquerda. Só precisa ajudar as pessoas. Só isso. Se você tem um jeito diferente da esquerda ou da direita, tá legal. Você tem esse jeito e tal. Mas só que o mais importante é não deixar que o debate ideológico de vertentes políticas fique sempre no contexto primário ao de ajuda ao povo. E que ajuda ao povo deixe de ser algo secundário para ser primário. Né? Acho isso muito necessário ultimamente. Né? As pessoas têm que saber lidar com as diferenças. Eu sou evangélico, meus pais me ensinaram muito bem a ser uma pessoa sensata, a ser uma pessoa que vê as diferenças e compreende elas. Eu compreendo tudo que eu vejo à minha volta. Eu não me misturo com o meio inteiro do planeta que eu vivo. Não me misturo. Mas eu compreendo as coisas que acontecem à minha volta. Mas eu prefiro viver a minha própria vida. Sabe? Eu prefiro, no dia de sábado, pegar um ônibus e passear por aí. Ou ficar andando para perder esse peso gigantesco que eu tenho. Sabe? Manter as coisas da vida simples. Os objetivos simples. Como diz o Homem de Ferro, né, cara? Começa com algo inocente, algo puro, algo excitante, né? Bom. Mas aí vem os erros e os compromissos. Isso é o que muitas das vezes nos destrói. Começa algo bom, nós nos desvirtuamos daquele objetivo e coisas ruins acontecem. Conosco ou com outras pessoas. Aí é fim de jogo. É sério os problemas que nós temos, né? São sérios. Quanto a ideologia e tal. Eu não posso negar que devido aos estudos ali, eu sou de esquerda. Uma esquerda democrata cristã. Mas eu tenho todo o direito de criticar essas vertentes políticas. Porque elas não estão fazendo o trabalho delas direito. Talvez não seja nem um problema da ideologia, talvez sejam as pessoas que adotam essas ideologias. Não são pessoas responsáveis. E talvez por ver o exemplo delas, de serem irresponsáveis, completamente desvirtuadas do principal objetivo, pessoas que não compreendem as diferenças, talvez sejam por causa dessas pessoas que eu levo a ter uma imagem ruim, não só da esquerda como da direita. Talvez seja a interpretação delas. Marx, por exemplo, era uma péssima pessoa. Mas o livro dele tem coisas críticas, sabe, à época. Ele errou ao dizer que a Revolução Proletária ia acontecer na Inglaterra. Poxa, errou. Mas só que ele teve uma visão crítica. O único problema é que quando você leva uma paixão nos seus argumentos, essa paixão, cara, ela não traz nenhum bem.
não traz nenhum bem. Eu, por exemplo, creio em Deus. Mas os meus argumentos para crer em Deus não tem paixão. Eu amo a Deus, eu tento amar o máximo que eu posso a Deus e as pessoas à minha volta. Mas eu não tenho paixão pelas coisas que eu acredito. Entende? Não tenho paixão. São coisas que você pode acreditar ou não. É uma razão. Você vai se apaixonar pela razão. Não acho necessário, sabe? Só porque uma pessoa... Eu gosto de Guerra Civil. Pra mim é o melhor filme que existe até agora. Tem gente que gosta de, sei lá, Titanic. Melhor filme. Tem gente que gosta do... Deixa eu ver aqui. O Marley e eu. Deixa eu ver. A Dama de Ferro com Meryl Streep. Vocês têm gostos diferentes, mas eu não vou dizer, olha, o gosto de vocês está errado. Vocês têm um motivo, um argumento para ter essa ideia, para ter essa opinião. Se você tem esse argumento e você não ama ele, se você não se apaixona por ele, poxa, que legal. Que assim é que dá para você ter um debate bom entre as pessoas. São aquelas pessoas que não possuem essas paixões fúteis. Paixão é fútil, na verdade. Então eu estou sendo redundante. Mas não possui essa paixão pelos argumentos, sabe? Tem gente que não odeia Deus ou que não acredita nele. São coisas distintas, odiar e não acreditar. Eu vou desrespeitar essas pessoas? Bom, na parte do ódio eu não concordo muito, né? Porque isso aí é sentimento sendo maior do que razão. Mas a pessoa tem lá seus argumentos, eu tenho os meus, eu vou tentar ficar mudando ninguém. Não é esse o meu dever, entende? Não é esse o meu dever de ficar mudando ninguém. Mas sim, o meu dever é comigo mesmo e para com a minha família. Esse é o meu dever, para eles. Eu não tenho necessidade de mudar ninguém, sabe? Não tem pra que fazer isso. As pessoas são o que elas são e elas mudam na hora que quiserem. Pessoas são imprevisíveis, elas mudam. Simples. Muito simples. Seres humanos são mutáveis, constantemente. Não é meu dever tentar mudar ninguém, mas é o meu dever como cidadão que respeita as pessoas à minha volta, respeitar. É só isso que é requerido. Respeite. Pronto. Tem uma diferença da sua opinião quanto a de outro, a sua opção quanto a de outro. Respeite. Muito simples, né? Mas não é. A coisa se resolve em respeito. Mas não é simples. Me lembra muito aquelas coisas de filosofia do primeiro semestre. Que a resposta, ela parecia simples, a pergunta, na verdade, parecia simples, por ser pequena, né? Mas a resposta não era simples. A resposta é muito mais complexa do que você pode imaginar. Sabe? E é essas as coisas que você tem que parar e refletir, né? Não deve parar e refletir se você tiver um tempo e quiser. Porque é um assunto interessante para você debater consigo mesmo ou com pessoas que não têm essas paixões, sabe? Porque ter paixão por ideia, cara, ter paixão por argumento é o cúmulo. É o cúmulo, sério mesmo. Puxa vida, quer dizer que você não pode ter um debate legal com ninguém porque essas pessoas têm paixões, sabe? O importante é saber conviver com as diferenças. Talvez você não concorde, não aceite, mas respeitar. Para que isso seja mantido uma paz, uma harmonia. O problema dos seres humanos é que eles não têm harmonia também. Não tem harmonia. E é por isso que é muito fácil um grupo ser despedaçado. Um grupo sem harmonia já é frágil de dentro para fora. Com o impacto já quebra.
Então é isso que eu tinha para deixar, para refletir sobre ideologias. Não estou tentando concluir nada aqui não. Só estou tentando simplesmente exibir algo. Pronto.